Olá, sou Edmar Fernandes, diretor do Sindicato dos Médicos Ceará, e hoje estamos fazendo o 22º episódio do Laudo Med. É importante que dessa vez eu estou trazendo assim uma pessoa que eu tenho grande admiração, que é a doutora Cristina. Vou ler aqui porque é grande o currículo dela. Doutora Cristina César Praça Brasil, que ela é fonoaudióloga, diretora de pós-graduação da Unifor, mestre, doutora, professora do programa de pós-graduação em saúde coletiva e pesquisadora responsável pelo programa eVoice. E o que chama a atenção aqui, porque nós convidamos aqui, além de vários outros atributos, é que eles conseguiram, depois de anos de árdua pesquisa, que a prefeitura assinasse um projeto em que eles vão implantar, como parte do projeto, microfones para ajudar os professores do ensino municipal de saúde para dar as aulas. E com isso tem uma economia enorme, inclusive da questão da abstenção que tem desses professores, que algumas vezes faltam na aula, e que isso traz uma economia para a cidade e também traz uma qualidade para o trabalho dos professores, e obviamente quem sai ganhando são os alunos de uma forma geral. Então, assim, muito obrigado, professora doutora, por ter participado desse nosso episódio do Laudo Med, e gostaria que você pudesse falar um pouco desse projeto. Joia. Eu agradeço inicialmente ao doutor Edmar, toda a equipe do Sindicato dos Médicos. É um prazer estar aqui falando com vocês e dizer que esse é um programa que me orgulha muito. Como o senhor falou, eu sou profissional da saúde coletiva, sou fonoaudióloga de formação, mas desde a faculdade fui professora muito cedo, Comecei aos 17 anos ensinando inglês, e naquela época eu já me preocupava muito com o adoecimento vocal dos professores, porque se eu perguntar aqui a todos que estão nos ouvindo, quem nunca teve um professor rouco, eu acho que não vai ter ninguém que não responda e não levante a mão. Então, o adoecimento vocal é uma questão que sempre veio à minha mente, e quando eu era professora de inglês, eu já fiz o meu primeiro programa de saúde vocal, ali no IBEU Ceará. Ali no centro, ali perto da Praça de Jesus, né? Foi do Cristo Rei, na Praça do Cristo Rei. E aí a gente começou no in-service, que era um treinamento de férias, a trabalhar um pouco as questões de saúde vocal. Os anos passaram, eu graduada em fonoaudiologia, fiz mestrado na Unifesp, na Universidade Federal de São Paulo. Lá a gente teve muito contato com a professora Mara Belal, que é uma das autoridades mundiais na área de saúde vocal. E aí meu mestrado foi na área de fonoaudiologia, mas depois eu quis ir para a saúde coletiva, porque eu achei que a fonoaudiologia precisava entrar cada vez mais para resolver algumas demandas da saúde pública, porque até então ficava de forma muito tímida. E a gente não faz, doutor, ações de saúde com integralidade, que é um dos princípios básicos do SUS, se a gente não tiver uma equipe completa, em todas as áreas. Se a gente observar o ser humano em todo o seu ciclo de vida, do nascer ao envelhecer, ele precisa de equipes interdisciplinares que olhem para ele não só naquela função, mas tudo está interligado. Então, quando eu fiz o doutorado em saúde coletiva, a questão da saúde vocal ainda continuava me incomodando. E eu me perguntava, eu sou pesquisadora qualitativa, como o senhor bem sabe, e eu sempre me perguntava por que o problema de saúde vocal do professor é tão antigo, tão recorrente, e a gente não vê a resolubilidade necessária. E aí eu me debrucei durante 4 anos do meu doutorado em estudar essas questões. Mas primeiro eu não podia enfrentar o problema sem ter um diagnóstico. Então nós fomos a campo, fizemos um grande estudo misto. O que é um estudo misto? É um estudo que envolve o quantitativo e o qualitativo. E a primeira etapa foi selecionar, junto à Prefeitura de Fortaleza, professores ligados à Secretaria Municipal de Educação, e a gente viu que a cidade, Fortaleza, está mapeada em 6 distritos de educação. Algumas outras áreas já têm mais distritos, mas a educação continua com 6. E na época nós selecionamos 10 escolas em cada distrito de educação, então foram 60 escolas em Fortaleza todinho, mais de 250 professores entrevistados, e a gente começou aplicando um questionário. E nesse questionário,
a gente focou em alguns dados profissionais, como a carga horária dessa população em sala de aula, na faixa etária, no tipo de infraestrutura da escola, se as salas de aula estavam acusticamente preparadas para essa população, a questão do ambiente, né? Se era saudável ou não, tanto em questões de ruído como também violência, que a gente vê que a questão da violência da escola traz muitos impactos psicológicos para essa população, sintomas que eles percebiam na voz, fatores de risco, o acesso deles a outros profissionais. Eu achei muito interessante uma parte do trabalho onde a gente perguntava, a maior parte foram professoras, né? Até porque a nossa rede municipal de ensino ela é responsável pela educação infantil e pelo ensino fundamental. Então, são pessoas que ensinam crianças e adolescentes e a maioria é formada de mulheres, tá? Então, essas professoras, elas diziam, né? Quando tinha lá os profissionais que elas visitavam anualmente, 98% visitava anualmente o ginecologista, porque elas sabiam que de câncer de mama, de colo de útero, a pessoa pode morrer. E 17% sendo professoras há mais de 20 anos, que essa foi a média, né, de atuação no serviço, esse é um dado numérico que a gente traz, 17% ia ao fonoaudiólogo. Eu digo, mas peraí, vocês não trabalham com a voz? Por que vocês não vão a esse profissional anualmente? Doutora, porque ficar rouca é normal do progresso da nossa profissão. Ninguém vai morrer de voz. A gente morre de câncer de mama e de colo de útero, mas ninguém morre de voz. Eu digo, não morre de voz, mas fica sem voz. A gente fica de licença, a gente sofre pra caramba, porque quando a gente chega em casa, ninguém consegue mais se comunicar com os filhos. E a gente se deparou com uma média de exposição de sintomas vocais de mais de 7 sintomas vocais referidos por cada professor desse. E o que são os sintomas vocais? Rouquidão, falhas da voz, ardor na garganta, ressecamento, né? Pigarro continuado. E além dos sintomas vocais, a gente também viu que elas se sentiam expostas a mais de 6 fatores de risco. E os que elas conseguiam identificar com mais frequência eram o ruído ambiental, a questão da falta de higiene na sala de aula, principalmente a questão da poeira, a temperatura ambiental, aquelas salas que tem ar-condicionado e resseca muito a voz, porque muitas não sabiam que tinham que beber água para se hidratar constantemente. O ruído de fora dos carros, porque muitas salas de aula eram abertas e do outro lado tinha uma avenida, né? Enfim, esses fatores de risco também chamaram a nossa atenção. E o que a gente fez? Depois que a gente fez aí 20 e tantas tabelas com testes estatísticos de associação, viu que a média de idade era de aproximadamente 45 anos, mais de 8 anos no serviço, a maioria trabalhando 8 horas diárias e outras complementavam os seus ganhos ensinando no estado, aí ensinavam à noite, ou seja, 3 turnos. O que a gente viu? A gente precisa conversar com elas, porque no momento que elas iam respondendo os questionários, elas já vinham com alguns pedidos, né? Seria muito bom que a gente tivesse aqui alguém para lembrar a gente de beber água. Se a senhora está falando que água é tão importante, quem é que lembra a gente? Quem é que diz a gente que a gente está falando alto demais? Doutor, uma sala com 40 e tantos alunos, como é que eu sei que eu tenho que gritar? Como é que esses meninos vão me ouvir? Tem alguém que tem que me dizer como é que eu faço o correto, que eu não posso pigarrear. E aí começou a acender uma luz. Era tão bom se cada escola tivesse um fonoaudiólogo, mas infelizmente a gente não pode ter um médico, um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta em cada escola. A nossa rede de educação ela é muito grande, né? E isso ficaria inviável. Então, as ações de saúde pública, elas têm que ter um outro tipo de assertividade e estratégia. Foi aí que a gente pegou, né? Tivemos aí 250 e tantas professoras que responderam um questionário nessas 60 escolas. Depois a gente foi conversar, fazer os grupos focais. E a gente conseguiu aprofundar, né? E aí, quando eu acabei a tese, vieram algumas soluções. Primeira solução, montar um aplicativo, um recurso tecnológico que pudesse lembrar isso. A hora de beber água, que pudesse fazer uma aferição no ruído ambiental e sinalizar para esse professor quando ele estava
com a voz em risco, dá dicas do que é bom e do que é ruim para a voz, dicas de exercícios, uma aferição simples que a gente tem, que é uma triagem, que é a relação SZ, que ele vê como é que está a coaptação glótica, ele faz zzz, o celular mede o tempo e ele faz um cálculo e ele mostra, a sua voz está em risco hoje, beba mais água, comunique ao seu fonoaudiólogo. E esse aplicativo, ele se chama Voice Guard, né? Quando a gente foi desenvolver a tecnologia, depois do meu doutorado, isso deu uma dissertação de mestrado de uma aluna, porque foi quando eu fui convidada a entrar no corpo docente por conta da minha atuação em saúde coletiva e tecnologias e-health, que são as tecnologias eletrônicas voltadas à saúde, né? Que está numa crescente, né? Atualmente estamos investindo muito nisso, né? E nós somos autores, né? Eu, o professor Eurico, a professora Raimundinha, do primeiro livro brasileiro. Ele está todo escrito em inglês, mas que congrega estudos de e-health em vários países do mundo. Depois eu posso lhe dar o e-book dele, porque é muito legal. E aí foi na época que eu fui fazer o meu pós-doutorado em Portugal, na Universidade do Porto. Mais ou menos que ano isso aí? 2016. 2016 eu fui fazer o pós-doc na Universidade do Porto, e aí a gente já tinha elaborado o aplicativo e levamos o eVoice para lá, para Portugal. E aí foi muito bom, porque a gente fez uma interlocução com a Universidade Fernando Pessoa, que é uma universidade privada, que tem características muito parecidas com a Unifor, inclusive a gente tem convênio com eles também, e com a Universidade do Porto. E nós fizemos a pesquisa nas escolas e validamos a tecnologia lá no Porto. Inclusive, não sei se vocês são torcedores de Portugal, eu sou brasileira e portuguesa, então tem o time do Dragão, que é o time do Porto. Eles pediram para usar o aplicativo com esportistas, né, como eles chamam lá. E foi muito legal, porque eles estavam percebendo também desgaste vocal com os esportistas. Então, em Portugal, a gente fez com professores e esportistas. O interessante é que os dados quantitativos de sintomas vocais, exposição a fatores de risco, né, e outros problemas que eles referiam em relação à voz eram muito semelhantes em termos de percentuais. Então, independente do país, o desgaste da voz, ele existe, se ela não for trabalhada. Então, quando nós fizemos o aplicativo, a gente validou, né, a gente tem um método também que chama MIDITS. Só uma coisa, para eu entender. As mesmas dificuldades que os professores daqui sentem, a percentagem é a mesma, repete lá? É muito parecida, muito próxima. Eu não posso dizer que é igual, mas é muito próximo. Por que não é exatamente igual? Porque em termos de riscos ambientais, eles têm um pouquinho menos, porque as salas de aula são menores, eles têm menos crianças, menos adolescentes do que no Brasil, e elas são acusticamente melhor tratadas. Mas os demais fatores, sintomas vocais, aí vem outras questões. Que aí também tem a questão emocional, comportamental, né? O português é mais rígido que o brasileiro, menos expansivo, aí entra a questão da saúde mental, e foi muito interessante. Então, pelo método MIDITS, que é um método que a gente desenvolveu junto com a equipe de tecnologia, a gente validou uma estratégia para validar a usabilidade das ferramentas tecnológicas, e isso também a gente publicou num livro, onde a gente mostra, né, passo a passo, em cima do design de interação, a validade, a eficácia de uma tecnologia. E aí, agora o pessoal da França está querendo utilizar, e a gente já está usando eu falei do aplicativo, já estou no programa, mas eu tenho que voltar um pouquinho minha rota. Mas ele já está em outros estados brasileiros, que aí eu converso já sobre isso. Depois do aplicativo, a gente passou aí 2 anos usando, a gente começou a ver em 2017 que só o aplicativo não ia resolver, porque faltava base nessa formação. Foi aí que a gente, continuando acompanhando os professores, a gente voltou e disse assim, meu povo, é o seguinte, tem que ter um curso de formação. Nesse caso, todos os professores foram apresentados ao aplicativo ou só foi um núcleo, um grupo? A gente fez com algumas escolas, a gente fez na época com depois na tese foram 60 escolas.
quando o aplicativo foi elaborado, foram 6 escolas. E aí, depois a gente fez... a Prefeitura de Fortaleza, ela tem anualmente um grande evento na Semana dos Professores. E aí, nessa Semana dos Professores, eles apresentaram para todos, foi até no auditório da Assembleia Legislativa. E eles colocaram no site deles. Hoje não, hoje a gente já tem Instagram, é linkado com eles, o programa eVoz. Aí a gente viu em 2017 que só o aplicativo não ia dar conta. A gente elaborou, aí foi uma outra dissertação de mestrado de uma aluna minha, da Maxwellen. A gente fez o curso em EAD, Saúde Vocal em Foco. E aí o curso tem 4 módulos, ele ensina bem direitinho o que é voz, ele mostra o aparelho fonador, mostra a voz como instrumento de trabalho, mostra o que é sintoma vocal, o que é fator de risco para a voz. Tem uma sessão só de exercícios com vídeos para os professores seguirem de aquecimento e desaquecimento. E tem um quiz que você faz antes e depois para ver como é que está teu conhecimento de voz. Fizemos, aplicamos o Meet para validar mais essa tecnologia e percebemos que a gente precisava juntar as 2 tecnologias com oficinas. E aí a gente juntou. Foi na época que a doutora Dalila Saldanha, que é nossa secretária municipal de educação, conheceu o projeto porque tinha mudado a gestão e nos convidou. E a gente foi lá apresentar os resultados desde a tese para ela. E ela já estava, era uma pessoa muito empreendedora, e ela já estava com a ideia de formar, de montar um programa de qualificação, de valorização do docente. E ela resolveu começar pela área da saúde. Porque na época a gente fez uma interlocução com o IPM e também outro dado que a gente viu na minha tese, lá de 2011 a 2014, foi que os 3 maiores problemas que afastavam os professores da sala de aula eram saúde vocal, saúde mental e saúde do movimento. Esses 3 tipos de problemas é que afastavam o professor. E quando eu falo de saúde mental, é o bem-estar mesmo, né, desse professor. E as causas que eles referiam muito, mais de 80% eles se consideram expostos a uma sobrecarga de trabalho, a violência na escola, né? E a questões financeiras mesmo, que eles trabalham muito e não conseguem dar conta do recado, questões familiares. E aí a gente, com a doutora Dalila, a gente está totalmente instrumentalizado para lhe ajudar. Então, a gente montou o programa eVoz, que aí o que é o programa eVoz? São 4 oficinas que elas começaram presencialmente em 2018, quando a Academia do Professor Darcy Ribeiro, aliás, em 2018 começou o piloto. 2019, um ano depois, a gente conseguiu ajudar a estruturar a Academia do Professor Darcy Ribeiro, que é um equipamento que fica ali na rua Dona Leopoldina, no centro. Eu até convido quem quiser ir lá conhecer, porque assim, é uma estrutura, a doutora Germânia coordena, e é um prédio onde eles fazem formação em saúde, formação acadêmica para o professor, ele tem espaço para fazer atividade de lazer, né? Então, assim, saúde mental, vocal e do movimento são cuidadas lá. E a gente levou os estágios da Unifor lá para dentro, de fono, de físio, de nutrição, de psicologia, de educação física. E assim, deu um suporte ainda maior. Eles fizeram várias parcerias na cidade. E foi a época que a gente, com a doutora Dalila, a gente montou o PROSIP. Esse nome, inclusive, foi numa brincadeira que a gente fez, que o que é PROSIP? É o Programa de Promoção da Saúde Integral do Profissional da Educação. E ele funciona dentro da Academia do Professor. Numa das atividades do PROSIP, o eVoz, o programa eVoz, se consolidou, que foi o primeiro. Então, a gente faz 4 oficinas e usa o aplicativo e o curso em EAD para formar o professor em saúde vocal. Só que veio a pandemia, né, da Covid, mas a gente não parou. Doutora, a pandemia, ela atrapalhou o projeto? Atrapalhou no começo, né, da pandemia. Todo mundo assustado, muita coisa nova, a gente não podia fazer mais as oficinas presencialmente. E aí o ambiente virtual veio para nos ajudar, porque esse professor ele também precisou, nas escolas, passaram a ministrar aula de forma diferente. E a voz deles, a gente nem tinha pensado nessa perspectiva, né? Mas veio algo novo, inclusive, para o programa,
que foi o uso da voz no ambiente virtual, né? Muitas escolas subsidiaram esse acesso dos alunos e a gente começou a incluir, aí a gente passou a incluir na oficina o conteúdo também. Não dava para ajustar as tecnologias, para colocar módulos dessa natureza. Hoje as duas tecnologias já incorporaram o uso da voz no ambiente online, porque você perde esse contato pessoal, né? O aluno que está ali sem a câmera ligada e que você tem que falar ali com uma bolinha no áudio. Tem professor que acha que gritando mais vai atingir o aluno e, na verdade, ele não pode forçar a voz dele. Só que rapidamente a gente se adaptou, continuamos a oferecer as oficinas, né? Eu sempre tive bolsistas assim maravilhosos no projeto, Ana Paula, a Renata Fonteles, o Felipe, a Valéria, que são pessoas assim que ficaram do meu lado e nos ajudaram a tocar mesmo o barco com afinco. É tanto que elas lentificaram um pouco, né, porque tinham professores que ainda preferiam o ambiente virtual, mas assim que a pandemia começou a dar uma trégua, a gente voltou. Aí foi a época que a Valéria, minha bolsista, ela montou o Instagram do programa eVoice. E aí eu já convido, né? Programa eVoice, vocês podem seguir lá. Tudo junto, programa eVoice. Programa eVoice. Não tem ponto não, né? Não. Lá do Instagram vocês seguem e já veem, né? Quem for professor, inclusive, dessa rede municipal de ensino, pode se inscrever nas oficinas. A gente tem lá o calendário mensal das ofertas que nós temos e dicas de voz, como usar o aplicativo. O curso em EAD, o acesso é um pouco mais restrito, mas só para vocês terem uma ideia, a gente já tem mais de 3.500 downloads, né, do aplicativo do eVoice, principalmente em celulares na tecnologia Android, porque é o que mais os professores usam. A gente tem mais de 1.000 acessos ao curso em EAD, Saúde Vocal em Foco. E aí a gente foi convidado, né? Fomos a um congresso de fono, ganhamos um prêmio no Congresso Internacional de Fono, dentro da linha de saúde coletiva. E exatamente porque isso faz parte de uma política, né? Instigar, como nós estávamos conversando aqui em off, é importante que o profissional da saúde, de qualquer que seja a área dele, ele tenha suas batalhas, né? Pela saúde da população. Mas a boa vontade do poder público, ela é essencial, doutor. Porque se não houver a abertura política, as coisas não enraizam. E é o que eu digo, a Prefeitura de Fortaleza, a doutora Dalila Saldanha, a equipe da SME, ela está de parabéns, porque ela acreditou, ela abriu portas e ela viu frutos disso. E a gente diz que fazem mais de 8 anos que a gente caminha nessa estrada e a gente chegou agora no dia 19 de junho a um grande marco, que é exatamente a segunda grande solução. A primeira solução para os professores cuidarem melhor da voz foi subsidiá-los com conhecimento, com o aplicativo, que ajuda no monitoramento, com o curso em AD, que ajuda a conhecer, com as oficinas que ajudam a interagir. Mas agora a gente tem um outro trunfo, que foi a disponibilização de sistema de amplificação, que são os microfones. Então, o atual prefeito, com a doutora Dalila, fizeram uma entrega simbólica no dia 19 de junho, lá na Academia do Professor, Darcy Ribeiro. A gente participou, né? A Unifor, o Programa de Saúde Coletiva, né? Com a minha coordenação do programa eVoice, a gente foi convidado para entregar junto do prefeito e alguns vereadores 9.000 microfones. Aí você pergunta, por que 9.000? Se tem mais de 12.000 professores nessa rede. Mas são os professores que estão ativos, né? São necessariamente servidores? Não todos. São professores concursados da Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza. Existem outras formas de contrato? Existem outras. Mas esses também vão ser contemplados ou só por enquanto servidores? Não, eles estão querendo contemplar todo mundo que está lotado em escola, né? Mas 9.000 já dá subsídio para muita gente. E aí acontece a primeira atualização do aplicativo e do curso em AD. Foi na época da pandemia, foi logo em 2021, que a gente teve que colocar os conteúdos de utilização da voz no ambiente online. E agora a gente já fez, na verdade está pronto, né? Tá só faltando o último ajuste para ser disponibilizado.
que é o uso do microfone pelo professor. E é o que a gente exatamente estava falando no dia da entrega. O microfone, ele ajuda muito, mas o professor também tem que ter técnica para usar o microfone. Por quê? Porque tem a direção da voz. Se ele continuar com a intensidade vocal muito elevada, ele vai angustiar os alunos, vai irritar os alunos, ele vai prejudicar a sala do vizinho, porque o aluno do 5º ano vai ouvir a aula do 2º ano, como a gente já viu, porque na época da minha tese, lá em 2011 a 2014, a gente já via alguns professores que compravam seus próprios microfones. E quando a gente estava observando o comportamento vocal em sala de aula, eu estava aqui na sala do 2º ano, estava ouvindo a do 5º, entendeu? Então, a gente pediu para separar os professores, dar uma distância maior, porque você não pode interferir na aula do outro. Então, isso também tem técnica. Entendi. Tá? Porque já envolve, né, outros tipos de conhecimento. E aí a gente está muito feliz nesse momento, porque o programa ele já está em outros estados brasileiros. Eu fui convidada a co-orientar uma tese de doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais. E lá ela está utilizando, a Lorena, a doutoranda, ela é orientada pela professora Ana Cristina, e eles num congresso conheceram o nosso projeto, o nosso programa, pediram autorização para utilizar. Eu, com certeza, cedi, porque eu quero que ciência seja dissipada, porque é o que eu digo, pesquisa não é para ser engavetada, é para transformar vidas. E Lorena, ela está fazendo a mesma utilização do aplicativo, né, lá na cidade dela, e usando o dosímetro vocal, que é um equipamento que ele faz a dosagem do esforço muscular de usar a voz. Então, ela compara o antes e o depois da participação do professor no programa para ver os efeitos a partir do dosímetro. E a gente está comprando um dosímetro agora aqui para a Unifor, para a gente fazer pesquisa também com os nossos professores da SME. Deixa eu só fazer uma pergunta. Duas coisas, na verdade. Como é que vai funcionar na prática? Eu só queria entender, né? Tem um microfone, como é que é? Sem fio, a caixa, o posicionamento, como é que vai ser controlado o som, os decibéis, né, tal. E se tem outras prefeituras, inclusive, que estão estudando a possibilidade de implantar, porque eu imagino que se a 5ª capital do Ceará, do Brasil, aliás, né, a 5ª capital em PIB, né, que é Fortaleza, ela está apostando nessa ideia, tem que ter algo muito forte que talvez outras prefeituras também estão acreditando nesse projeto. Né? Com certeza. O que ela vai ter de benefício para a qualidade de vida desse professor, a gente sabe de outros municípios que têm iniciativas isoladas, mas não assim como Fortaleza, porque Fortaleza, ela doou os equipamentos. Eles usam aquele microfone portátil, né? A amplificação fica com ele, aquele headset, né? É como se fosse um cantor, né? Que ele fica com... o microfonezinho aqui. Ele tem um fone, ele tem o ganchinho e ele tem o microfone aqui, ligado, a caixa amplificada, e aí ele tem. Aí o que é que a gente, enquanto fono, está fazendo? A equipe do eVoz, orientando sobre o volume ideal para a voz dele, para os alunos e para não prejudicar a circunvizinhança, certo? Quanto a outras capitais brasileiras, eu não conheço nenhuma divulgação de um programa no porte de Fortaleza. Conheço iniciativas isoladas, programas que ajudam professores a comprar os microfones, eles subsidiam, entende? E é aquela história, eu acho que isso vai inspirar muita gente, porque eu até estava conversando com o prefeito e com a doutora Dalila, que é importantíssimo eles divulgarem lá na APRESE, que é a Associação dos Prefeitos do Ceará, porque outros secretários de educação precisam conhecer isso. E de saúde também, porque quando a gente vê o cruzamento dessas ações, a interlocução é saúde e educação juntas, né? Porque tem uma coisa importantíssima aí que às vezes as pessoas não se ligam, e que o programa de saúde coletiva da Unifor bate muito nisso, que é comunicação em saúde. Gente, sem comunicação, né, de divulgar o que está sendo feito, de instruir as pessoas de como elas devem se cuidar. Porque quem é o maior responsável pela saúde vocal do professor? É o fonoaudiólogo? É a Secretaria Municipal de Educação? É a Secretaria Municipal de Saúde? Não, é ele. Quem tem que cuidar da sua saúde é você.
mas você tem que saber como fazer. Por isso que a estratégia de comunicação em saúde é algo tão importante e que deve ser elucidado. Um dia desse eu estava conversando com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde. Gente, vocês precisam investir mais em estratégias de formação, de educação da população, mas é daquela educação significativa. Não é aquela que a gente, enquanto profissional de saúde, chega dizendo o que é que as pessoas têm que fazer. Elas têm que saber por quê. E deixa partir delas as queixas, as observações, as soluções que elas achariam ideais. E a gente, como profissional de saúde, a gente remodela. Porque dessa forma você tem uma aprendizagem significativa. Então é nessa linha que a gente tem trabalhado. E é nessa linha que não existe só o programa eVoz, né? Dentro dessa linha de tecnologias de saúde, eu vou deixar aqui um spoiler de outras coisas que existem. A gente também tem um aplicativo que a gente construiu com o Hemoce, que é o Doe Sangue, que a gente está aí em vias de novo de retomar. A doutora Luciana, que é a diretora do Hemoce, participou com a gente ativamente desse projeto e ele constrói uma rede de doadores de sangue. No dia que tua bolsa de sangue salva uma pessoa lá em Juazeiro, você é notificado e parabenizado. Isso estimula que outras pessoas façam isso. A gente tem o TabSes, que é um aplicativo também novo, também está validado na França, em Portugal, em outros estados brasileiros. Foi lançado, inclusive, na Unifor, agora em março, e ele ajuda na cessação do tabagismo. Sim. E é formado foi construído por nós, por uma equipe multidisciplinar, com pneumologistas, fisiopatologistas, fonos, e a equipe de tecnologia, é claro. E a gente tem os do TEA, né? Do transtorno do espectro do autismo. Então, assim, tem uma gama de coisas que a gente tem feito junto, e aí a gente envolve alunos de graduação, de pós-graduação, equipe técnica, então é muito gostoso porque a união faz a força, né, doutor? Fantástico, né? Uma ação dessa, ela vai fazer uma valorização da educação e, de certa forma, a gente está falando da saúde pública, né? A gente está falando da educação de crianças, né? Da própria vida dos professores, lembrando que, como a senhora falou, uma das maiores causas de afastamento do trabalho do professor, que aí, assim, tem custo para isso. Aquele professor vai ser trocado por outro, o outro tem que pegar o ritmo daquele outro professor, tem um custo para isso. As crianças, né, os adolescentes, têm a dificuldade de se adaptar ao novo professor. Então, isso pesa muito na qualidade da educação, que é das nossas crianças, que a gente sabe que é a base da educação. Então, assim, é o tipo de investimento que é envolvido milhões, mas que você economiza 10 vezes mais, com talvez, nisso, né? A prefeitura investiu aí mais de 10 milhões na compra desses equipamentos, né? E aí, de novo, eu parabenizo, porque eles acreditaram. Isso, assim, o nosso diagnóstico subsidiou para que eles tomassem a decisão correta. O professor está muito satisfeito, porque se sente valorizado, se sente cuidado. E quem não gosta de se sentir cuidado, né? E a gente tem feito interlocução, sim, com outros estados. O pessoal de Mato Grosso nos procurou da Secretaria Estadual de Educação de lá, já pedindo que a gente faça uma consultoria, implante o programa eVoz lá. Inclusive, a secretária está marcando para vir em agosto a Fortaleza, né? Queria vir agora em julho, mas a gente vai estar com as aulas lá em Portugal, exatamente sobre esse tema. Levando para Aveiro agora o programa eVoz. Tem uma cidadezinha lá perto do Porto, que eles estão interessados também no programa. A gente vai treinar uma equipe lá, além do congresso. E vamos lá, vamos Brasil afora. Eu acho que quanto mais gente aplicar isso, a gente também tem estudos, né? A gente vê estudos aí na ciência, estudos científicos relevantes, que quando você trabalha com estratégias de promoção da saúde, você reduz muito os casos de afastamento do trabalho. E na área de saúde vocal, quando uma escola, quando uma instituição, quando um órgão oferece um programa de saúde vocal, a gente tem aproximadamente 70% de redução dos afastamentos de sala de aula. E isso é muito bom. Então, assim, geralmente as gestões são muito criticadas em diversas áreas, saúde, da educação, enfim, mas, assim, existem talvez mais coisas dando certo. Então, um dos objetivos do Laudo Med, professora, é a gente poder ter essa oportunidade de saber o que está acontecendo certo, porque seria inviável se
parece que ia ser um mundo impossível se a gente vivesse só de denúncia. Na verdade, são mais coisas certas acontecendo de que eu acho que é importante que a gente tem que mostrar. Como eu achei fantástico isso, inclusive dá o parabéns realmente à gestão do município de Fortaleza, que acreditou no projeto. E lembrando, não é só chegar todo mundo está com a ideia e a gestão vai investir. Também não é assim. Existe uma construção, né? Assim, dados científicos, sólidos. Até porque, assim, eu acho que é a forma mais ideal, que são as universidades, tem núcleos, né? A gente fala, obviamente, da Unifor, indiscutivelmente, é uma das maiores universidades do Brasil, e aqui do Ceará, obviamente, é uma da maior, se não for a privada. Mas que a gestão deveria trabalhar com esses núcleos de estudo, principalmente de pós-graduação, de mestrado, doutorado, que estão desenvolvendo pesquisas, para você justamente apresentar produtos que sejam interessantes para a coletividade, né? Para a população. Então, esse é um modelo que dá certo. A gente espera que, obviamente, a partir de agora da implantação, vai surgir outros estudos mostrando o impacto que teve de como começou o microfone. Sim. E aí, nesse caso, o que a senhora espera? Né? Começou hoje. O que a senhora está esperando em 1 ano, 5 anos, as consequências do uso desse microfone? Obviamente, é todo um conjunto, né? Tem o aplicativo, tem o módulo, né? Eles vão aprender a usar o microfone. Não é só usar o microfone, existe o aplicativo. Você vai ser atendido de forma mais adequada aos fonoaudiólogos, né? Uhum. E o que a senhora espera desse projeto? Por exemplo, vai ter um próximo estudo. O que a senhora acha que vai apresentar para justificar até o projeto ou ampliar? A gente agora, foi bom você tocar nesse assunto, doutor, porque nós estamos amanhã à tarde finalizando um outro edital que a gente vai submeter agora, exatamente comparando, estou pedindo 2 bolsistas para que eles estudem os efeitos do microfone na saúde do professor. Vai ser um estudo de 1 ano, e aí a gente está submetendo para tudo na ciência. A gente precisa de captação de recursos, né? Então, assim, eu não podia deixar nessa entrevista de agradecer a Unifor, que subsidia esse projeto por meio de um programa de iniciação científica, e ao CNPq, que por meio de um edital universal também subsidia esse projeto já pela 2ª vez, né? De tão relevante que ele é. E a gente espera que realmente menos professores nos próximos anos se afastem de sala de aula, que tenham uma percepção de menos fatores de risco para a voz, principalmente a competição com ruído ambiental, que refiram, a gente tem um indicador no programa, 2 indicadores, que é QVV, que é o indicador de qualidade de vida e voz, e o IDV. A tendência, o que já está acontecendo quando a gente faz o QVV, qualidade de vida e voz, antes do programa e depois do programa, e o IDV, índice de desvantagem vocal, antes e depois, é que a tendência, o que é o padrão ouro? É que o QVV aumente, ou seja, a percepção da qualidade de vida e voz aumente, e o IDV caia. E a gente tem obtido isso, só que a gente quer ainda percentuais melhores com o uso do microfone, que eu tenha ainda mais melhoria do QVV e mais redução do IDV. Então, a gente sempre trabalha em cima desses indicadores para a gente ver a eficácia e a efetividade do programa e das tecnologias. Então, acredito que o uso do microfone venha a otimizar esses nossos indicadores e que menos professores se afastem de sala de aula por problemas vocais. Espero que na próxima entrevista, né, aí só posso trazer esses números para a gente... Eu já tenho alguns, né? Então, assim, a gente vê que os professores lá no IPM, por exemplo, né? Porque é o Instituto de Previdência do município, ele já tem esses indicadores. Então, assim, se a gente comparar esse tripé de afastamentos, né, de sala de aula, mais de 85% se afastam por problemas de voz. Em torno de 70% por problemas de saúde mental e emocional, e por volta de 40 e poucos % de saúde do movimento.
Então, assim, são números aproximados que eu estou trazendo e que convergem com as queixas dos professores. Eu espero que esses números todos, né, principalmente de voz, por conta do advento do microfone, reduzam. Mas a gente acredita que o microfone também vai trazer impacto na saúde mental, porque o professor que entra na sala de aula rouco, a gente vê que ele tem muito mais impactos na saúde mental do que o professor que não está rouco. A autoestima dele vai estar embaixo. Vai estar embaixo, o esforço, o cansaço, né? É aquele professor que chega em casa e não quer mais dialogar com a família. Aí, principalmente quando é professor, o marido não aceita que ela não fale, que ela não vá para a festa porque ela está cansada. Aí entram todas as exigências, porque como a gente tem uma grande população feminina, tem outras questões que a nossa pesquisa também pegou, né? Que é o período, por exemplo, pré-menstrual. A mulher se sente mais cansada, a mulher sente a voz mais, como chamam popularmente, mais rouca, mas é a voz mais grave, né? Por conta dos edemas naturais. A mulher que está gestante também, ela refere mais problemas de voz e elas às vezes têm que ficar em sala de aula até praticamente o dia a dia para a maternidade. Tem a questão da mulher que já está entrando na menopausa. Nós temos muitas professoras com mais de 50 anos. Então, todas essas questões, elas também perpassam o universo feminino. Professora, assim, a gente está chegando nos minutos finais. Assim, é o que a gente esperava. É uma aula isso aqui, né? Mas que, assim, se eu já deixo já o pré-convite, a gente tendo o andar desse projeto que vai ter impacto na vida, como eu falei, dos professores, das crianças, né, de todo mundo envolvido. Obviamente, aqui é com os sindicatos médicos, então, assim, professores, centenas de professores são professores também, obviamente. A gente está falando de escola, mas é a universidade, todo mundo quer professor, todo esse universo de professor, né? E, assim, deixar a palavra com a senhora nesses últimos minutos para todas as considerações e muito, muito obrigado para a senhora poder participar desse nosso Lado Médico, que com certeza foi um dos mais ricos que a gente teve até agora. Fico feliz em contribuir. Espero sim poder voltar e trazer sempre mais novidades. Esse projeto é um projeto vivo. Foi muito interessante semana passada, porque uma professora que participou da primeira entrevista, ela disse: professora, eu vou lhe dar um depoimento. Aí eu digo: pois não. Olha, quando a senhora chegou em 2013 lá na minha escola, eu pensei que isso não ia dar em nada, porque a gente está muito acostumado a responder 1000 pesquisas e não ver resultado nenhum. E quando eu me deparo hoje recebendo um kit de uma coisa que eu mesma pedi, eu estou emocionada. E se abraçou comigo e começou a chorar. E eu realmente fiquei muito feliz, porque eu digo: olha, a gente está nada mais, nada menos do que agradecendo a vocês por terem aberto as portas, por acreditarem na ciência, na Universidade de Fortaleza, e a gente está aqui para ajudar mesmo. Então, isso é uma contrapartida, e eu fico muito feliz em fazer ciência realmente séria, porque bons estudos, eles duram muitos anos, né? Você cria é o que eu digo, é um ser vivo, praticamente, porque o aplicativo, de vez em quando, a tecnologia desatualiza, a gente precisa... Por isso que temos que ter editais, por isso que temos que ter o CNPq, a CAPES por trás, nos ajudando, e a Universidade de Fortaleza. Mas, olha, muito, muito obrigada, e a gente espera voltar. Eu, inclusive, vou beber água, minha voz está rouca aqui, eu estou precisando.